Eu estava a fazer uma revisão, relendo uma Bíblia que eu sempre faço as minhas leituras diárias e eu me deparei com um grifo, com um texto que eu sublinhei, que me chamou muita atenção, me trouxe uma reflexão e eu quero compartilhar essa reflexão com você. 1 Samuel, capítulo de número 12, verso 23 diz: E quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Estamos em uma época em que Samuel estava diante de uma situação, um conflito de interesses muito grande, onde o povo de Israel estava ali solicitando, querendo, pedindo um rei para governá-lo. Até esse momento, o povo de Israel vivia sobre um governo chamado teocracia, ou seja, o governo baseado em Deus. Deus liderava o seu povo através de profetas, sacerdotes, e foi assim desde Moisés, Arão, enfim. Mas aqui o povo estava pedindo um rei, o povo queria que Israel se tornasse como todas as outras nações. Samuel havia ficado triste, chateado, aborrecido, mas Deus olhou para Samuel e disse: olha, não precisa ficar assim triste, porque eles não estão rejeitando a ti, eles estão rejeitando a mim. Bem, o fato é que Samuel era uma figura importante, Samuel era uma figura respeitada naquela sociedade. E eles tiveram uma preocupação: mas vamos perder a tua proximidade, vamos perder a tua palavra, vamos perder o Senhor como referência de voz profética para a nossa vida? Samuel, então, nesse versículo aqui diz: longe de mim pecar contra o Senhor, sem orar por vocês, antes eu vou ensinar o caminho bom e direito. E daqui eu penso que este é o trabalho de um pastor, este é o trabalho de um líder religioso, ensinar o caminho bom e direito. Quando, por exemplo, nós olhamos o texto de Oséias 4:6, e ele é muito falado, muito comentado, até mesmo de uma maneira acusatória, que diz: o meu povo está sendo destruído, ou o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. É muito legal falar isso, que as pessoas não buscam conhecimento, por isso elas são destruídas. É isso. Mas o texto não termina aqui. O texto continua dizendo: porque tu, ó sacerdote, rejeitaste o conhecimento. Opa! Peraí, era o sacerdote que deveria ensinar as pessoas. E se o sacerdote não ensina, as pessoas não aprendem. Lá em Romanos diz que como ouvirão se não há quem pregue? Como as pessoas vão aprender se não há quem ensine? Filipe se deparou com um eunuco da raia de Cândace pelo meio caminho, olhando os pergaminhos de Isaías, e Filipe então pergunta: entendes o que lê? E ele disse: como eu vou entender se não tem quem me explique? Então é muito fácil, é gostoso dizer: as pessoas são destruídas porque não buscam conhecimento. Eu quero dizer para vocês uma coisa: o problema não está só no fato das pessoas, das ovelhas, da igreja não buscar o conhecimento. O problema também está no fato em que os sacerdotes não ensinam, não transmitem conhecimento, não repassam conhecimento. Por quê? Porque muitos gastam o seu tempo, o tempo precioso da liturgia, do culto, do momento da palavra, para contar suas histórias, para contar seus ganhos pessoais, para contar suas peripécias, para contar coisas engraçadas, suas anedotas. Eu quero dizer que as suas histórias de conquista e de vitória não salvam ninguém. Elas não santificam ninguém, elas não preparam ninguém para a eternidade. No mínimo, as suas histórias, elas trazem uma inspiração, apenas isso. Mas as suas histórias, elas não têm poder para salvar. Jesus foi tentado durante 40 dias e 40 noites, e ele não venceu o inimigo pela oração, não venceu pelo jejum, não venceu pela oferta generosa, não venceu pelo dízimo, ele venceu pela palavra. Então é a palavra que liberta, é a palavra que nos ensina e nos fortalece, é a palavra que nos faz entender verdades espirituais e que nos dão condições de vencer o inimigo. Então Samuel está dizendo aqui, ó: eu jamais vou deixar de orar por vocês e jamais eu vou deixar de ensinar o que é bom e o que é direito. Sabe,
Com Samuel eu aprendo 3 coisas importantes. Eu preciso me comprometer a orar pelos meus liderados. Eu preciso me comprometer a ensinar os meus liderados. E eu preciso me comprometer a ter um conteúdo bom e direito para os meus liderados. Que com Samuel nós venhamos a aprender a sermos ministros autênticos, a sermos ministros de verdade, a sermos pessoas comprometidas com a palavra, porque é isso que vai fazer a diferença na vida das pessoas. Não é o seu testemunho de fé. O seu testemunho vai glorificar a Deus, vai dar uma inspiração para a igreja, vai envergonhar a Satanás, mas ele não vai salvar ninguém. As pessoas não vão ser salvas porque Jesus te tirou de um casebre, de uma favela, te tirou de um barraco e te colocou próspero numa grande empresa, um grande ministério. Isso não vai salvar ninguém. Não. Isso não vai salvar ninguém. Mas que venhamos aprender com Samuel. Não venhamos pecar, deixando de orar, ensinar e ter um conteúdo para ensinar. Deus te abençoe, Deus te guarde. Um forte abraço e um beijo em seu coração.